eu quero falar sobre a oração poderosa que Jacó fez para Deus e que você pode usar de exemplo para fazer também. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e fique até o final para aprender essa oração aqui. Bom, todo mundo sabe, né? A maioria, acredito que você já saiba, aí um pouco da história de Jacó, né? Da história da peregrinação de Jacó. E hoje eu quero destacar parte dessa história, o retorno dele para a terra, para o reencontro de Esaú. Esaú tinha ficado muito bravo com ele, não era para menos, né? Sobre roubar o direito de primogenitura e roubar ali a bênção do seu pai. Enfim, mas chegou o grande momento. E agora, Jacó, o que fazer? Ele foi retornando para a terra de seu irmão. Ele ficou sabendo, através dos mensageiros, que, seu irmão tá vindo aí com a galera. E agora? Jacó deve ter ficado com muito medo mesmo. E eu vou ler aqui, em Gênesis 32, versículo 9. A oração vai até o versículo 12, mas eu vou ler o versículo 9 e deixar aqui todo na descrição desse vídeo, para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, caso você venha passar algum perrengue. Acredito que não do tamanho do perrengue de Esaú, né? Afinal, ele não vai vir com um exército assim para cima de você, porque você roubou alguma coisa, enfim. Tomara que não. Mas serve para os teus perrengues também. Amém? Dá uma olhada. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Gente, vou ficar só nesse versículo, vou falar, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas já é muito poderoso aqui, para quem conhece a história de Abraão, Isaque e Jacó. Por que eu falo Abraão, Isaque e Jacó? Porque Jacó, nós sabemos que agora ele é Deus de Jacó, mas então ele não tinha se empoderado dessa forma. Mas ele pontuou isso na oração. Deus de meu pai, dos meus pais, né? Tem versão que fala assim: Deus de meu pai Abraão e do meu pai Isaque. Naquela época não tinha a Bíblia escrita, que nem tem hoje, né, gente? Hoje nós somos um pouco Nutella, não sei se você tá sabendo, mas a gente tem a Bíblia em física, tablet, celular e muitas outras coisas. Mas naquela época não, naquela época eram as histórias. Então, além dele ter vivenciado os milagres dos seus antepassados, né, creio que ele presenciou, também tem a história que se conta de pai para filho. Então ele invocou esse Deus. Ele invocou esse Deus que ele conhecia, que ele tinha ouvido falar, que foi fiel na vida do pai dele, que foi fiel na vida do avô dele. Ele invocou. Tipo assim, você fez para eles, você vai fazer para mim também. Um milagre assim básico para me livrar daqui. Né? Quem não quer um milagrinho assim de vez em quando é bom, né, Deus? Então já fica a lição aí, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos falar assim, mesmo Deus que foi fiel na vida de Davi, de Samuel e de Daniel ali na cova, nós podemos chamar: ei, Deus, vem aqui, socorro. É claro que vai variar de momentos da vida que você esteja passando, né? A oração universal que a gente tem começa com Pai Nosso. Então, chame-o. Pai nosso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, soberano Deus, eterno, e assim por diante. Invoque-o para os teus perrengues. Tem mais? Chamou? Tem mais. Que me disseste? Que me disseste? Assim, minha memória tá boa, Deus. O Senhor disse que ia me abençoar, assim, eu tô lembrado. O Senhor diz na sua palavra tal coisa e tal coisa. Senhor, tem uma promessa na sua palavra que diz assim, assim, assado. Aí eu só acho, tá? Opinião minha, tá bom? Que pelo desespero dele, pelo medo dele, gente, e a gente muda quando a gente tá com medo, a gente muda quando tá em uma situação desesperadora, eu acho que ele meio que assim, Deus, eu só tô aqui porque eu acreditei no que o Senhor falou. E olha só em que situação, o Senhor falou pra eu vir, voltar, porque o Senhor me abençoar, que o homem tá bravo, o homem tá vindo com um exército.
para me buscar, para matar e se ele matar o povo tudo, Deus? Então, assim, ele meio que tava assim, jogando na cara, eu acho, não sei, gente, não posso falar isso, mas eu acho que assim, sabe, em momentos de desespero, porque a gente fica meio desesperado, quando a gente fica meio desesperado, fica assim, meio fora da casinha, fala assim, eu acreditei, você não falou? Não tá escrito? Então, cabe algumas interpretações e cabe a gente ter empatia com o Jacó nesse momento e falar, acho que foi uma oração meio desesperadora. Então, talvez ele não estava assim tão quebrantado, eu acho que ele estava mesmo com muito medo, muito medo. Então, eu tô um pouco usando a minha imaginação aqui, né? Um pouco conjecturando um pouco, a oração continua assim, tipo assim, ele se apequenando diante de Deus, você vai ver no texto, que ele se apequenou, né? E ele fala aqui no verso 10, ele fala assim, menor sou eu que todas as beneficências e toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Tipo assim, Senhor, o Senhor foi fiel e eu não. Eu não merecia tanto assim. Mas ele citou a grandeza de Deus, sabe? Tipo, não era sobre ele, era sobre Deus. Ó, Senhor, o Senhor é assim, o Senhor é fiel. Foi fiel ao meu pai, foi fiel ao meu avô, me contou, me prometeu, tá? O Senhor falou que ia fazer isso. O Senhor foi fiel até aqui, eu tô rico, eu tô poderoso, mas agora eu vou morrer. É isso. Mas o que ele tinha no coração? A promessa de Abraão. Olha, rimou aqui, hein, gente? O que ele tinha no coração? A promessa que Deus tinha feito para Abraão, Isaac e agora para ele, de que abençoaria a geração dele, que faria prosperar. Farei da tua semente, está lá no verso 12, está assim. Certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó lembrou, gente, dessa promessa que tinha sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre os antepassados. E aí? E rolou uma estratégia, ele mandou presente pro irmão primeiro, não foi bobo, né? E o final você já sabe, né? Eles fizeram as pazes e foi um momento muito lindo. Vale a pena você ler toda a história, se você não leu, ou dar uma relembrada. Mas aqui tá uma lição poderosa. Jacó, sabe aquela história? Você já viu? Se tiver medo, vai com medo mesmo? Jacó foi com medo mesmo. Mas ele colocou Deus adiante desse perrengue. Embora Nani não tenha merecido, a gente sabe que ele, né, passou a perna ali, mas ele pediu misericórdia, ele pediu benignidade, e ele acreditava na promessa que tinha sobre ele, sobre a geração dele. Aqui a gente aprende um pouco sobre estratégia também. E foi assim com Esther também. Esther venceu com estratégia. Deus deu para Esther estratégia. Jacó venceu a ira do irmão dele com muita humildade, com muito temor a Deus, em primeiro lugar, depois com muita humildade, presenteando o irmão. Esther venceu também lutas, guerras espirituais, com estratégia e com humildade. Até foi a mais do que eu imaginava esse vídeo, porque eu queria enfatizar mesmo a parte da oração, mas é bom ser ministrado pela palavra do nosso Deus. A gente aprende cada vez mais. E eu aprendo muito com essa oração de Jacó, de lembrar, não ficar só de mimimi na oração, sabe? Lembrar quem é o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, a fidelidade. Cita tudo isso. Cita, Senhor, a promessa que o Senhor fez. Senhor, o que está escrito na palavra. Senhor, a tua fidelidade para comigo. Lembra de milagres passados. Mas, Cláudia, colocar Deus na parede? Não, aqui é ser usado pela fé. Aqui não é determinar nada, já estava determinado. Ele só tomou posse daquilo que Deus já tinha determinado para a vida dele. Mas toda milagre, toda promessa, ela pede processo antes. Ele precisou de um processinho, né, gente? Ali com o Labão não foi fácil. E agora ele estava com a família, com os funcionários, um monte de gente, para enfrentar Esaú. Então ele precisou ser mais humilde. Deus trabalhou na alma dele também. Então, Deus preparou para esse ambiente de milagre. Então, não é colocar Deus na parede em prol dos nossos desejos pessoais. Temos que ser sensíveis ao que Deus quer de nós, para nós. Amém? É isso.
É esse aprendizado de invocar o Senhor com humildade, lembrar das promessas, citar os testemunhos e seguir em frente com estratégia. Dá uma lida no texto todo, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo. Gênesis, capítulo 32, versículo do 9 ao 12. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, tem alguns materiais para você dar uma olhadinha. Tem um e-book maravilhoso que a gente fez com muito carinho, Tesouros do Povo Escolhido para a Prosperidade. Também tem dicas dentro desse e-book para potencializar a sua oração. Se inscreva no canal. Eu também tenho um outro canal que eu falo de investimentos, se você quiser conhecer. O link também está na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.